Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana, sou psicóloga, formada desde 2009 pela Universidade de São Francisco, em Itatiba. Atuo com psicologia infantil na clínica, na abordagem centrada na pessoa, nosso querido Rogers. Sou especialista em docência pela Unianchieta. Sou professora da graduação de psicologia, no estágio básico supervisionado em psicologia escolar. Beijos para os meus alunos. E atualmente sou mestranda pela Faculdade de Medicina. Estou aqui para dar meu depoimento da minha história de vida como deficiência auditiva. Desde pequena, logo quando eu nasci, eu tive coqueluche, a chamada tosse comprida, e quando eu tinha 1 mês de idade, e isso provavelmente afetou a minha audição. Antes dos 7 anos de idade, por ouvir sons muito altos, porque eu tinha dificuldade de ouvir, então eu ligava a televisão no som máximo. A minha mãe, percebendo essa dificuldade, ela me levou num especialista, que é o otorrinolaringologista, vários exames de audiometria, que é o que vai mensurar a perda de audição, leve, moderada ou severa. E isso não acarretou uma dificuldade ou uma deficiência auditiva como diagnóstico pelo esse médico. Com o passar dos anos, obviamente, eu tive dificuldade de ouvir, de conversar com as pessoas, de ter as amizades. Eu vivia um pouco excluída da sociedade, entre aspas, preferia ficar sozinha por conta dessa perda auditiva. Não escutava direito as pessoas, então preferia me excluir. Passando todo esse tempo, quando eu cheguei na 8ª série, eu acho que é legal contar que, como eu não me sentia muito bem com os alunos, eu ficava conversando com a professora. Eu pedia para ela deixar eu conversar com ela, e a professora Heloísa, ela na época fazia psicologia na São Francisco, Itatiba. E aí a gente conversava sobre psicologia. Foi aonde eu realmente me senti atraída por essa profissão, e já desde os 13 anos de idade resolvi ser psicóloga, querer ajudar as pessoas. Obviamente não pensava em ser crianças, mas queria ajudar de alguma forma. Aí, passando mais um tempo, terminei meu ensino médio, fiz técnico em administração, trabalhei na área, enfim. Mas conheci um pouquinho mais da psicologia e foi onde eu realmente decidi embarcar nessa. E aí, indo para a faculdade de psicologia em 2005, então, com muita dificuldade em algumas matérias, alguns professores falavam muito baixo, eu não conseguia entender, então eu tinha que estudar muito, ler muito, tirar dúvida com colegas da sala que entendiam um pouquinho mais que eu, para conseguir aprender a matéria e pelo menos ir bem, né? Tirar uma nota legal, até porque eu era bolsista, pronto. Enfim, em 2009, último ano de faculdade, 3 estágios para serem feitos, TCC me deixando maluca, e essa deficiência realmente apareceu, foi onde fez um boom na minha vida, me deixou um pouquinho mal com relação a essa dificuldade e até a aceitação de falar mesmo. Eu sou deficiente auditiva, hoje tenho essa facilidade. Mas em 2009, em março de 2009, eu peguei alguns exames que eu já vinha fazendo algum tempo atrás e levei para um médico ver. E esse médico simplesmente olhou os exames e me perguntou: e você não é protetizada? E eu lhe disse: não.
Claro que eu já entendia um pouco disso, porque já tinha buscado informações e sabia o que seria protetizada, o que seria isso, né? Se você não tem uma perna, você coloca uma prótese para substituir a perna. No nosso caso, do deficiente auditivo, nós colocamos um aparelhinho no ouvido, na orelha, no caso, para ouvir melhor o som, para amplificar o som. Isso não quer dizer que a partir que a gente tem esse aparelho no ouvido, a gente passa a ter uma audição biônica, a gente vai entender perfeitamente as pessoas. Não, existem vários tipos de deficiência. A minha é uma deficiência neurosensorial. Sabe aquela coisa, famosa frase assim, você conta uma piada pra loira e a loira não entende a piada. Gente, muitas vezes isso acontecia comigo, apesar de eu ser um pouquinho loira. Acontecia isso comigo na questão de eu não conseguir compreender. Mas por quê? Não porque eu não entendia a piada, é porque o meu processo de entrada do som e a captação pelo cérebro para eu compreender aquilo que estava sendo dito é mais lento. Então, assim, a gente tem que ter muita paciência com essas pessoas, porque realmente é uma dificuldade bem grande, principalmente quando você não usa aparelho. Antes de usar esse aparelho, você deve estar se perguntando, eu fazia muita leitura labial. Teve uma vez que em um desses exames que eu fiz, a fono falou assim, nossa, mas você só faz leitura labial? Eu falei, a estratégia que eu comecei a achar melhor para eu conseguir lidar com isso. E aí ela falou assim, mas e quando você não entende? Se eu não pergunto? Ela, não, de forma nenhuma não faça isso. Pergunte, questiona, peça para a pessoa repetir, não é vergonha isso, né? Então eu aprendi a partir daí não ter vergonha de falar que eu sou deficiente auditiva. Mas você é psicólogo, você tem que ter um bom ouvido. Peraí, eu perto do meu cliente, eu posso falar para ele, você pode falar um pouquinho mais alto, eu sou deficiente auditiva. Gente, não é pecado falar que você tem alguma deficiência auditiva. O negócio é você aceitar isso. E eu aceito isso como parte de mim, é uma limitação que eu tenho, né? A audição. Claro que eu aprendi a me virar muito sem o aparelho, porque praticamente foram uma vida de 30 anos, vamos dizer assim. E aí o que eu deixo para vocês é isso, né? Não tenham preconceito com as pessoas que usam aparelho, não tenham preconceito com as pessoas que não entendem o que você fala. Eu lembro até que um dia desses na TA, a moça falou assim, nossa, mesmo a fono, né? Mesmo com vocês com o aparelho, vocês não conseguem entender o que o moço do McDonald's fala. Batata McCockroach. É tão rápido que você não entende nada. Né? E não é só a gente não, né? São pessoas que têm uma audição legal e conseguem, às vezes não conseguem entender o que eles estão falando. E quando eu coloquei o aparelho, foi uma mudança tão radical, porque assim, os sons mínimos de, por exemplo, alguém mexendo numa barra de cereais, sabe aquele barulhinho de fazer? Eu não ouvia, principalmente de longe. Eu passei a ouvir, por exemplo, uma pedrinha no pneu, sabe? Uma coisa tão simples, você fala, nossa, né? Às vezes uma batida na porta. O primeiro dia que eu pus o aparelho, eu fechei a porta um pouquinho, eu falei, nossa, estourei a porta da minha irmã, pedi até desculpa, né? Achei que tinha sido muito estúpida, né? Fechando a porta, e não foi, meu aparelho estava mais alto. Enfim, são sons que a gente passa a ouvir, a gente passa a conhecer um mundo diferente. Isso é muito legal. E eu falo para os meus alunos, sim, gente, pelo amor de Deus, fala um pouquinho mais alto, repitam o que vocês estão falando. Eu pergunto para eles repetirem mesmo o que eles estão falando. Não tenho vergonha disso nenhuma, eles estão aí para poder comprovar para vocês. Gosto muito dos meus alunos, eu acho muito legal, eles colaboram comigo nesse sentido.
não tem essa questão do preconceito, isso que eu acho legal também, porque a gente de certa forma sofre, né, como todo outro tipo de preconceito que existe por aí. Então é isso. Bom seminário para vocês, beijo e boa noite.